Olá, alunos, sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e vamos falar hoje sobre o cilindro circular. Bem, vamos ter a ideia de como foi formado um cilindro circular, um cilindro matemático. Então, vamos imaginar aqui dois planos, né, paralelos, tá? Um plano alfa e um plano beta, e nós vamos ter uma reta que fura os dois planos, certo? Nesse plano a gente vai desenhar um círculo, né? Um círculo nesse plano aqui, tá? E vamos fazer essa projeção entre os dois planos. Ora, todas as retas que vão desde do plano alfa ao plano beta, que são paralelas a essa reta T, né? Nós vamos formar no espaço geométrico o que a gente vai chamar de cilindro circular. Tá? Nesse caso aqui eu tenho um cilindro circular reto, tá? Circular reto. Qual a diferença do reto e do oblíquo? Do oblíquo ele ficaria mais inclinado, né? Como aquela torre de Pisa, tá? Então nesse caso aqui eu tenho um cilindro circular reto. Então a gente vai ver que as duas bases, base inferior e base superior, elas são paralelas, né? Nós temos aqui um círculo e observando também que é um sólido, né? Ou seja, todos os pontos, os internos e externos, vão formar esse cilindro aqui, correto? Vamos analisar aqui os elementos que a gente vai encontrar no cilindro. Bem, a gente já falou aqui que o cilindro, ele tem bases. Ele tem a base superior e a base inferior, né? Base inferior. Elas são congruentes, ou seja, se eu calcular a área de uma, ela vai ser exatamente igual à área da outra, correto? Então, essa é a ideia do cilindro. Nós vamos ter os segmentos paralelos a T, né? Então, se a gente observar, se a gente for pegar cada fiozinho aqui que vai de uma base a outra, nós vamos ter retas ou segmentos de reta paralelo, né? Um paralelo dessa forma aqui, tá? Então, nós vamos ter que a gente chama de geratriz, esse segmento que forma, que vai de uma base até a outra, formando, né, como se a gente estivesse assim, ó, formando cada palitinho, como se fosse por cada palitinho, né, é chamado de geratriz. Geratriz são os segmentos que vai da base inferior à base superior, certo? Então a gente vai, aqui no nosso desenho, a gente vai colocar aqui o geratriz como sendo cada parte, né, cada filete aqui formando, nesse caso aqui verticalmente, seria um segmento chamado geratriz. Nós vamos ter o raio, né, o raio da base também, né, o raio da base, ou seja, é um segmento que vai aqui do centro até o ponto finalzinho aqui, né, até a extremidade. É a medida que vai daqui até a extremidade. Por exemplo, se a gente fosse medir o raio desse cilindro, ele ficaria mais ou menos assim, ó. O diâmetro seria aproximadamente 3,5 centímetros, seria metade, né? Mais ou menos isso aqui, tá? Ó, metade. Nós vamos ter também a altura. A altura seria a distância perpendicular das duas bases. Então, nós vamos ter altura. A altura são os elementos do cilindro. Elementos, né? Ou seja, o cilindro tem base, tem geratriz, tem raio da base, tem altura. A gente geralmente representa a altura como H, o raio da base como R, a geratriz como G, e as bases, elas são circulares nesse caso aqui, tá? Então, são esses os elementos. Vamos falar também que o cilindro ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Né? Oblíquo, ou seja, como se a gente estivesse aqui, ó, um pouquinho mais inclinado, né? Essa ideia de inclinação. E aí, nesse caso aqui, olha, quando o nosso cilindro ele é reto, a altura, a distância das duas bases é exatamente igual à medida da geratriz.
Quando ele é oblíquo, o que que acontece? A geratriz é menor que a altura. A geratriz tem um valor diferente da altura e ela geralmente ela é menor que a altura, tá? Então, para você entender aqui que quando você for para as questões, a gente tem que observar esses nomes, né? O oblíquo, reto, né? Um cilindro reto, um cilindro oblíquo, um cilindro equilátero, né? O que que seria um cilindro equilátero? Vamos desenhar aqui o que que seria um cilindro equilátero. O cilindro equilátero, ele seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Mais ou menos isso aqui. Cilindro equilátero, nós vamos ter o seguinte, ó, que o raio tá aqui, né? E aqui eu vou ter a altura. No cilindro equilátero, o que que acontece? O que que acontece? A altura é 2 vezes o raio da base. É 2 vezes o raio da base. Então, a gente vai ter que entender o seguinte, tá? Esses nomes. Quando é que o cilindro é um cilindro reto? Quando a altura é igual a geratriz. Quando ele é oblíquo? Quando a geratriz é menor que a altura. Quando é que é um cilindro equilátero? Quando a altura é 2 vezes o raio da base. Então, vamos ficar atentos a essa situação. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente já entra nos exemplos. Curte, compartilha, tchau, tchau, até a próxima.